Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de dois jogadores que vocês me perguntaram se seria uma boa opção para o Cruzeiro para o próximo ano. Deixa aqui nos comentários também alguns outros jogadores que você acha que poderia ser uma boa opção. Na medida do possível, eu vou tentar avaliar se seria viável e uma boa opção também para o Cruzeiro para a próxima temporada. Queria falar também sobre o Lisca, que falou do Cruzeiro a respeito desse projeto como empresa, treinador que foi um podcast e falou um pouco a respeito disso. Eu vou comentar aqui um pouco com vocês, além também do caso da Rede Globo, que o Campeonato Mineiro até agora, em 2021, ainda não foi definido quem vai transmitir os jogos e por onde vai passar as partidas, que eu queria comentar com vocês. Será que vai chegar no Campeonato Mineiro e ainda não vai ter uma definição a respeito disso? Mas antes de começar, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? O salve de hoje é para duas pessoas comentando o vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o Samuel Salgado, ele que é lá de São Paulo. Valeu demais, Samuel, um abraço para você. E o segundo salve desse vídeo vai para o Sidney Pereira. Valeu, Sidney, sempre acompanhando aqui meus vídeos, lá de Coração de Jesus, Minas Gerais. Valeu demais, tem muitos torcedores do Cruzeiro, inclusive nessa cidade. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, vai sair ali por volta das 6h15, 11h15, 11h40. Já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não apareça aqui no canal. Bom, vamos começar falando justamente sobre o técnico Lisca, que ele falou um pouco a respeito do Cruzeiro. Que assim, ele foi perguntado no podcast sobre alguns assuntos que eu queria compartilhar aqui com vocês. O podcast é no caso do Bairrista FC, falou sobre a rivalidade inicialmente do Cruzeiro e do América, que o América hoje é a segunda força em questão de futebol, né, em Minas Gerais, até porque o América está na primeira divisão, mas falou que não em questão de tradição e tudo mais, que é logicamente o Cruzeiro primeiro, aí o América ali fica em segundo, eu diria, né? E ainda tem questão assim do clube empresa, falou sobre a expectativa dele, até citou o Cruzeiro, né? Você vê que o Lisca, apesar de jogos contra o Cruzeiro ele ficar bem estressado, já é assim, não é à toa que tem um apelido de Lisca doido, mas fora de campo, ainda mais em entrevista coletiva, podcast, ele é bem mais tranquilo em relação a isso. Falou que a dívida, por exemplo, que o Cruzeiro tem hoje e alguns outros times de futebol chegando próximo de R$ 1 bilhão, não é nada comparado com o potencial dos investidores que tem um potencial de investir nos clubes, porque assim, ainda mais se você for converter, isso é cerca de 130 milhões de euros. Os caras, o patrimônio deles chega a 6, 7 bilhões de euros, então isso é um valor insignificante perto do que, por exemplo, o clube vale e até o potencial de receitas de grandes clubes, como por exemplo o Cruzeiro, com torcida gigantesca. O Lisca nesse podcast ainda falou sobre ele ter sido chamado para treinar o Cruzeiro na temporada passada e que assim, não teria garantia de nada se o Cruzeiro não subisse na temporada passada, né? E esse ano estivesse na Série B de novo. Ele falou que não teria um planejamento e garantia de trabalho e foi por isso que ele não aceitou vir para o Cruzeiro. Tenho certeza que se a Raposa tivesse uma situação melhor na tabela, tipo assim, em sexto lugar, quinto lugar, querendo trocar de treinador e um planejamento bem melhor, como por exemplo o Cruzeiro virando clube empresa para o próximo ano, tenho certeza que o Lisca viria para a Raposa, né? No caso ali foi na época do Enderson Moreira, que ele acabou de sendo demitido. Eu acho que daria muito mais certo e hoje o Cruzeiro estaria na primeira divisão. Enfim, então quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. O Lisca comentando a respeito desse projeto de clube empresa, eu concordo totalmente. Uma das salvações do futebol brasileiro. E até fiquei surpreso, né? Que ele é bem conectado com algumas pessoas dentro de alguns clubes, falando que esse valor, mesmo sendo 1 bilhão de dívidas, ainda é bem baixo e faz total sentido, ainda mais pelo potencial, por exemplo, de arrecadação que o Cruzeiro tem virando um clube empresa, tá? Mas o assunto que eu queria falar com vocês nesse vídeo hoje é a respeito da TV Globo, que até o momento o Campeonato Mineiro não sabe onde vai ser transmitido por conta do contrato com a Globo, né, com a transmissora, acabou agora nesse Campeonato Mineiro de 2021 e para 2022, que vai começar no final do mês de janeiro, e até agora não foi definido qual emissora vai passar, ou seja, daqui praticamente 2 meses e meio já vai ter o início do Campeonato Mineiro e até agora não foi definido absolutamente nada. Inicialmente a Globo pagava nesse último contrato de 2017 até 2021 algo próximo de 43 milhões de reais, corrigindo, 2018 até 2021. 43 milhões de reais para todos os clubes, que assim, Cruzeiro e Atlético ficava com 13, 14 milhões de reais por aí, o América ficava com 4 e o restante era dividido algo próximo de 900 mil reais a 1 milhão para cada equipe do interior, além também de 1 milhão para a Confederação Mineira de Futebol, por conta dos custos de organizar o evento e tudo mais. Então assim, a proposta que a Globo fez, que foi divulgada de forma oficial, é cerca de 4 vezes menor, então ali algo próximo de 13 milhões de reais, que se for pegar, né, a média, que era o que o Cruzeiro ganhava, por exemplo, para toda a competição. Então seria um valor ridículo, o Cruzeiro ficaria no máximo com 4 milhões, que seria um valor igual, por exemplo, o América
recebe nos dias de hoje. Eu achei bem ruim esse valor e a Confederação Mineira de Futebol também até agora não acertou fechar com alguma outra transmissora. E pra você ver, desde junho eu venho trazendo algumas notícias desse tipo para vocês. Já foi especulado alguns outros, como por exemplo a Record, que já demonstrou interesse de transmitir o Campeonato Mineiro e o Campeonato lá do Rio Grande do Sul. Até esse momento não foi definido. A Record que já tem direitos também do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca. Possivelmente vai vender os direitos econômicos para uma emissora grande, por exemplo, Record, Globo, e ter a chance de vender para outro pay-per-view ou algum serviço de assinatura, visando mais, por exemplo, o SBT passando em TV aberta e algum outro pacote fechado para o Cruzeiro poder lucrar duas vezes. Além também de ser bom para o SBT não tendo que pagar um valor cheio exclusivo e também para outra emissora que for transmitir em plataformas online. Teve, por exemplo, a Warner Media, que demonstrou interesse, a TNT, mas a TNT não vai mais passar futebol a partir de 2022, até os times da Série A romperam o contrato com a TNT, e também, igual eu falei para vocês, a Record, o SBT e a Globo, sem dúvidas, vão fazer algumas propostas aí, porque eles adquiriram diversos direitos econômicos de transmissão. O SBT, por exemplo, ainda não tem nenhum campeonato estadual comprado nesse momento, somente a Libertadores e tudo mais, Copa América nesse ano também, então ganhou bastante visibilidade. E a Globo, eu diria que vai ter que melhorar essa proposta para no mínimo uns 30 milhões de reais, 25 milhões, para ter os direitos de transmissão. Até foi especulado que poderia fazer uma liga tanto com os times aqui de Minas Gerais quanto lá do Rio Grande do Sul, porque ainda no Rio Grande do Sul não tem nenhum pacote fechado para o campeonato. Então poderia fazer uma competição entre Cruzeiro, América e Atlético, e o Grêmio Internacional, Caxias, ou no caso Juventude, o Caxias e adicionando, por exemplo, Tombense, Boa Esporte pelo lado aqui. Ficaria 4 times de Minas, 4 do Sul, e fazer uma competição entre eles que assim poderia vender bem mais publicidade, direito de transmissão colocaria no mesmo calendário do campeonato estadual, porque assim teria jogos espetaculares, né? Eu diria Cruzeiro e Grêmio, por exemplo, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro Internacional, uns jogos que venderia muito mais fácil, Cruzeiro e Juventude, por exemplo. Em relação a isso, seria bem interessante para todas as partes e até os clubes envolvidos. Eu acho que tem sim a chance de acontecer, mas como eu falei para vocês, né, já estamos indo para novembro, dia 7, que eu estou gravando esse vídeo, primeira semana do mês de novembro, e não foi definido absolutamente nada. E vocês, onde querem ver os jogos do Cruzeiro no campeonato estadual passando? Quer ver na Globo, quer ver na Record, na SBT, plataformas online? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, quero saber sua opinião a respeito desse caso. E para terminar o vídeo, tem uma pergunta aqui do Hudson, que ele perguntou se o Aleph Manga seria uma boa para o Cruzeiro, pro Cruzeirão no ano que vem, e o Chiesa, que já jogou por aqui, se ele seria também uma boa opção. Valeu, Hudson, pela pergunta, um salve, um abraço para você, também tá sempre acompanhando aqui os vídeos. E eu fui dar uma analisada nos dois jogadores, o Aleph Manga, que foi especulado no Cruzeiro quando ele estava muito bem no Volta Redonda, o Cruzeiro não confiou muito no jogador, e eu acho que até poderia ter trago ele, poderia ter dado certo aqui no Cruzeiro, sem sombra de dúvidas, já que lá pelo Goiás, 31 jogos na Série B, 9 gols e 4 assistências, números até que interessantes. Jogador de 26 anos de idade, e o Goiás chegou a um acordo desde quando ele foi emprestado com o Coruripe, o time lá do Nordeste, que iria pagar algo próximo de 1,5 milhão de reais para ficar com o percentual do jogador, e possivelmente só o Goiás tem essa cláusula, tá? Possivelmente ele vai comprar e aí sim vai ter interesse de vender, por exemplo, ainda pro ano que vem. Então acho que não compensaria o Cruzeiro. Se fosse ali 1,5 milhão de reais no Aleph Manga, até que ok, ainda mais com clube empresa pro ano que vem e tudo mais, mas o Goiás vai pedir um valor bem alto por ele para a próxima temporada, então acho que não compensaria justamente por conta dessa questão. Aleph Manga que caiu bastante o nível de futebol dele nessa reta final de Série B, assim como o Goiás, né? O Goiás tinha até chance de brigar pelo título, e hoje está em quarto lugar, tendo o risco de ficar até no sexto lugar no decorrer dessa rodada. Então tem essa questão. E para você ter uma noção, o Aleph Manga pelo Volta Redonda no campeonato estadual, 15 jogos, 12 gols e 2 assistências, números excelentes, que foi até especulado no Cruzeiro, que na época, e até muitos torcedores aqui pediram a contratação, que acabou não acontecendo. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários se você acha que o Aleph Manga seria uma boa para o Cruzeiro no ano que vem ou não, tá? E outro foi no caso do Chiesa, muito tempo que eu não via falar dele, realmente assim, é um jogador que está muito bem lá no Náutico, que não é de hoje, tem 2 temporadas que ele está bem por lá, e se não fosse a questão da idade tão avançada, até que eu aceitaria ele de volta, mas assim, ele tem 35 anos já de idade, nesse ano pelo Náutico, 22 jogos, 12 gols e 4 assistências, então tá com uma média boa, inclusive marcou o gol na última rodada pelo Náutico, e nos últimos 5 jogos ele jogou 3 desses os 90 minutos. Então, pelo menos em condição física ele está bem,
mas a questão é que ele tem contrato com o Náutico até o final da próxima temporada, dezembro de 2022. Chegou no Náutico no ano passado, 36 jogos, 11 gols e 2 assistências na Série B. E antes disso ele tinha jogado pelo Fortaleza lá em 2019, 24 jogos com um gol apenas. Tinha passado 2 anos também lá no Botafogo, 40 jogos e 10 gols em 2018, onde teve mais destaque. Jogou aqui pelo Cruzeiro ainda na década passada, não teve um desempenho muito bom por aqui, marcou apenas 2 gols aqui na Raposa. É um jogador que atua de ponta esquerda e centroavante, mas é um cara que chegaria justamente para jogar possivelmente mais centralizado, que eu não acho que é uma função que o Cruzeiro está precisando. Se fosse para ponta esquerda e ele mais novo, tendo ainda aquela velocidade que ele tinha antes, acho que poderia ser uma boa, mas nessa questão de idade eu acho que realmente não compensaria para o Cruzeiro, porque os últimos medalhões que passaram aqui na Raposa, ainda mais nessa posição de ataque, não tem dado muito certo, né? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, se você acha que algum desses seria uma boa, e também opções de reforços para o ano que vem. Comecei aqui no domingo, né? Tem poucas notícias, então trazendo alguns conteúdos diferentes para vocês. Vou deixar cada vez mais vocês tendo espaço aqui no canal, para vocês ir perguntando, tirando suas dúvidas, que possivelmente num vídeo de domingo ou sábado, de tarde, vou tentar tirar a maioria delas na medida do possível, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou deixar duas sugestões de vídeo aqui para vocês. Um a respeito do Clube Empresa, que eu fiz no vídeo de hoje mais cedo, e outro que eu fiz no vídeo de ontem de manhã também. Vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!